Alguns comentários, portanto, com relação a esse texto, né? Primeiramente, este é um longo texto em prosa no qual o Eterno detalha seus vãos esforços para levar Israel ao arrependimento por meio de várias aflições, exatamente aquilo que a gente acabou de falar. Por trás dessa passagem estão as advertências de Deuteronômio 28, de 15 a 68, que dizem aos israelitas que se recusarem obedecerem às leis da aliança, serão afetados por doenças, secas, fracasso de colheitas e derrotas militares em crescente gravidade. Esse é o texto, né, o comentário do Amos, A Handbook on the Hebrew Text. Eu tenho dúvidas se de fato o pano de fundo é Deuteronômio 28. Tá? Pode ser? Pode. Mas pode ser que seja simplesmente um tema comum, né? A coisa da ameaça e escalando, né? Ela pode ser comum. E não tinha muito como inventar castigo diferente, né? O que eles entendiam era isso. Eles entendiam era seca, era enfermidade e era derrota militar. Eles não entendiam outra linguagem. Não tinha outra coisa que pudesse acontecer com eles que eles fossem entender como uma advertência do Eterno. Tá? Mas pode ser que seja realmente, que esteja por trás aí Deuteronômio 28. Tá? Eu tenho uma certa dúvida quanto a isso, mas trouxe aqui esse comentário para vocês porque é pertinente. Né? Às vezes eu trago para vocês aqui não o que eu penso, mas né, o que é dito sobre esse texto no meio acadêmico, né, entre exegetas sérios. Né? E exegetas sérios exclui 99% dos religiosos. Né? Infelizmente. Não deveria, né? Mas infelizmente é assim. As forças da natureza. Os agricultores estão muito conscientes do que as forças da natureza podem fazer com suas colheitas. Aqui o Senhor tenta chamar a atenção de Israel, destruindo a colheita. Primeiro, os ventos quentes retiram toda a umidade do ar e a vida das plantas. Né? Então, os ventos quentes que ele se refere são ventos, é o famoso vento oriental, né, salvo engano, que é mencionado nas escrituras, que não eram os ventos oceânicos. Né? Se você tem um vento que vinha de um semiárido, de uma região árida, né, então esse vento ele vinha quente e seco, ele vinha secando tudo, ele não secava só manancial, ele literalmente secava as plantas. Né? Eu já falei sobre esse vento em outras oportunidades, em outros comentários. Ele secava a erva no talo, era um negócio impressionante. Tá? Então, muita chuva cai e as colheitas ficam marrom, amareladas e murcham nos campos. Então, a IVP Bible Background Commentary, ela aponta para isso, né? Essa oscilação, chove, não chove, etc. E dependendo do padrão, ao invés de ser uma coisa boa, pode ser uma coisa terrível. Né, dependendo de como vem a seca e a umidade, né, tanto o excesso de água como a falta de água e até mesmo a maneira como eles se distribuem aí, isso pode causar destruição. Né? Mal comparando, quem tem planta sabe disso. Né? É mais difícil o homem saber porque os homens são meio preguiçosos para cuidar de planta. Deveriam, né? Mas o pessoal que tem planta sabe, né? Que dependendo da planta, se você molhar demais, apodrece. Dependendo da planta, se você molha e depois coloca debaixo do sol, a planta cozinha, né? Então tem uma série de coisas aí, não é simplesmente molhar a planta, né? Então tem uma série de circunstâncias aí que foram totalmente desfavoráveis para a agricultura em Israel naquele momento. A questão dos insetos, né? Também falando do gafanhoto, das pragas, né? Os insetos também podem causar estragos no cultivo, bem como nas folhas de oliveiras e das figueiras. Para outro exemplo de enxames de gafanhotos e sua relação com a ira do Senhor, veja Joel 1, 4 a 7. Tem vários textos, né, que falam disso. Os textos acadianos de Mari relatam que os gafanhotos desceram numa cidade e outro explica que a colheita não pôde ser concluída por causa do enxame de insetos. Então, esse problema de inseto era, né, de enxame de inseto que vinha e de repente devorava uma plantação, era uma coisa absolutamente terrível nos tempos antigos. Né? Na realidade, toda a questão polêmica até, né, que hoje em dia se tem sobre o uso de agrotóxicos,
Eu não vou entrar nessa polêmica porque não tem nada a ver com o tema do texto bíblico, obviamente, mas tem a ver justamente com isso, né? Os agrotóxicos eles não nasceram porque um dia alguém achou que era uma boa ideia envenenar o seu tomate, né? Isso daí foi inventado para envenenar o inseto que come o tomate, né? Lógico que a gente sabe que isso gera alguns problemas, né? Inclusive você comer o veneno, né? O inseto morrer e isso afetar o ecossistema. Tem uma série de coisas aí, né? Mas no passado, quando a humanidade não tinha muita técnica para combater praga, né? Perdia-se uma quantidade enorme, né? De plantação, né? E a colheita, né, eles também só comercializavam com região próxima. Ninguém mandava vir trigo de navio, né? Assim, ninguém mandava carregamento enorme, né, de alimento para uma região que não tivesse. Havia uma limitação provocada até pela própria questão da mobilidade que se tinha, né? Limpeza dos dentes, a gente já falou, um eufemismo para a fome. Como não haverá nada para comer, os dentes estarão muito limpos. Acho que isso é bastante explícito, né? Esse é o comentário da Jewish Study Bible. A coisa das calamidades irem aumentando, né? Israel evidentemente tinha passado recentemente por uma série de calamidades naturais análogas às que ocorreram no Egito durante o Êxodo, né? Então, essa é a conclusão aqui do, né, A Handbook on the Hebrew Text, faz associação disso com as pragas no Egito no Êxodo. Eu tenho uma certa dúvida aqui também, de novo, se as pragas do Egito elas são referentes ao Êxodo ou até talvez alguma calamidade que possa ter acontecido com o Egito né, numa época próxima e que tivesse ainda viva na memória dos israelitas, tá? Pode ser, eu acredito que é bem provável, né, que se refira realmente ao Êxodo, tá? Mas também pode ser, e talvez você encontre comentaristas que façam referência a isso, né, que esteja aludindo aí a algum outro episódio que aconteceu mais recentemente com o Egito, porque os países eram, vira e mexe, afligidos por calamidades, né? Erupções vulcânicas que causavam confusão, secas, né, períodos de inundações dos rios e uma série de coisas dessa natureza, tá? Né? E aí o comentário também, à luz de como a série de julgamentos progrediu até esse ponto, a conclusão razoável é que o decreto final de julgamento, a aniquilação de Israel, está chegando. Então, a impressão que o ouvinte ou o leitor vai tendo da profecia de Amós é exatamente que a coisa está aumentando e vai chegar no ponto de destruição de Israel, né? Porque se Israel vem ignorando todos os avisos, aonde é que isso vai dar, né? Boa coisa não podia estar por vir, tá? Muito bem. E aí vem exatamente isso nesse momento. A partir do versículo 12, nós temos o seguinte: por isso eu vou te tratar assim, Israel. E porque eu vou te tratar assim, Israel, prepara para te encontrar com o teu Senhor. Então, né, sabe aqueles textos bíblicos que as pessoas às vezes repetem como chavão e não significam aquilo que as pessoas acham que significaria, e se as pessoas soubessem que significa o que elas não acham, que elas não sabem que significa, porque não leem contexto, né? Lê versículo isolado, talvez elas não citassem. Esse é um desses textos. Eu já vi esse texto sendo citado, né, em grupos religiosos, né? As pessoas que mais distorcem as escrituras, por incrível que pareça, são as próprias pessoas que dizem acreditar nelas, né? Mas eu já vi gente usando isso daí para encontro religioso, né? Prepara-te para encontrar o teu Senhor. Tá falando de desgraça aqui, cidadão. Não tá falando que você vai num retiro. Não tá falando aqui que vai ser bonito, né? Muito pelo contrário, eu vou te tratar assim como? Com destruição,
né? Eu vou arregaçar de fio a pavio, né? Igual o dia do Senhor. O pessoal, vem dia do Senhor, vai ser bonito. Dia do Senhor nas Escrituras não é bonito, né? Dia do Senhor é dia do acerto de contas, né? Lógico que se uma pessoa estava sofrendo opressão, humilhação, etc., ela podia ansiar pelo dia do Senhor como um dia de libertação dos seus opressores, mas de um modo geral, o dia do Senhor era dia de destruição, dia de calamidade, dia que vinha um exército, aliás, e não era um dia apocalíptico, né? Na grande maioria das vezes, dia do Senhor se refere ao momento em que vinha a Babilônia, em que vinha a Assíria, né? Em que vinha o raio que o parta arregaçar de fio a pavio com quem estava pela frente, né? Vinha um terremoto, vinha peste, né, vinha alguma coisa justamente que era o acerto de contas, era quando estourava a tampa e o Eterno não mais tinha paciência com o povo, porque o povo se recusava a ouvir os profetas. Isso era o dia do Senhor, né, o dia do Eterno. Tá? E aqui o encontro prepara para acertar contas comigo, não é vocês vão me ver numa nuvem cheio de anjinho, né, cantando e tocando harpa. Não é isso, né? Isso é uma visão ingênua, romantizada, criada muitas vezes por pessoas religiosas e que não condiz com a Bíblia hebraica, tá? Aqui é um acerto de contas. Israel, vocês vão pagar a fatura, né? É igual a sua mãe, quando falava assim, se era pequeno, falava assim, eu vou aí, né? Eu vou aí não era exatamente muito bonito, né? Você já sabia que a chinela ia cantar, né? É exatamente a ideia aqui, tá? Porque é ele quem forma as montanhas e quem cria o vento, quem revela ao homem o seu pensamento, quem faz da aurora trevas e quem caminha sobre os altos da terra. Fazer da aurora trevas não é trazer calamidade aqui, né? Aqui é o ciclo do dia, né? O Eterno Senhor dos Exércitos é seu nome, né? Aqui nós temos o que a gente chama de uma doxologia, né? Uma doxologia que como eu falei, é uma espécie de um mini, né, de um mini poema, né, em que o Eterno é louvado e glorificado. Há comentaristas que acham que está sendo feito um trocadilho aqui e que talvez tenha sido usado um pedaço de algum hino de algum dos santuários, talvez de Betel, que era o santuário mais proeminente, né, e aí o Eterno, e no final, né, o Eterno Senhor dos Exércitos é seu nome, já seria o twist, né, assim, do texto, né, já seria o texto fazendo reflexão, né, ao fato de que essa doxologia estava sendo usada contra Israel e não para dizer que o Eterno é lindo e ele vai nos abençoar. Aqui o Eterno é lindo e ele vai passar a ripa, né? Aqui o Eterno é poderoso e ele vai passar a ripa na gente, né? A doxologia, né, que um pequeno trecho de louvor ao Eterno, se ele nos hinos, né, muitas vezes ele tem uma conotação de gratidão, de esperança, de fé, né? Aqui ele parece ser sarcástico, de certa forma. Não sarcástico com relação ao Eterno, obviamente, né? Mas com relação ao povo, né? Não é ele que é tudo isso? Então, ele que é tudo isso vai arregaçar vocês, porque vocês não estão dando ouvidos a ele, tá? Então, muitos entendem dessa forma. Ou pode ser apenas que essa doxologia esteja aqui só para ratificar. Não, o Eterno é poderoso, é ele que está no comando de tudo e ele vai destruir vocês, tá? Então, pode ser que seja só uma ratificação e não tenha uma conotação de deboche, né? Ou pode ser que não use nenhum material de hinos né, que eram entoados em Betel, nem nada disso, tá? Aqui são hipóteses. Eu, particularmente, aposto no sarcasmo. Por quê? Pela tônica geral de Amós, né? Amós, ele é bem ácido, né? E ele certamente foi tomado, tanto que ele vai ter problemas, né? A gente falou disso na introdução. Ele é bem ácido com relação às críticas ao sistema religioso, muito ácido, né? E aí realmente a coisa esquenta, né? Então o ápice das calamidades
a lista de calamidades cada vez maiores parece atingir seu pico com a referência a Sodoma e Gomorra, que eram exemplos tradicionais e convencionais de cidades destruídas por causa da imoralidade. Mas há ainda mais, né? O ainda mais vem logo depois. Né? E ele está falando, se prepara, né? Então, repara, né? Se assim, o último degrau, né? De novo a câmera, a câmera voltou sozinha, agora vai entender, né? O que essa câmera está querendo. Então, você está vindo. O último degrau é Sodoma e Gomorra, que foi destruído, não sobrou nada. O se prepare, então, você pode ficar, né? Você pode ficar certo que vai vir alguma coisa muito terrível, tá? Então, essa é a ideia, né? Embora o se prepara não é dito exatamente com todas as letras o que é, a gente sabe que é uma referência à destruição total e ao exílio. A punição exata narrada a Israel na segunda pessoa do singular, em contraste com a segunda pessoa do plural anterior, visa aumentar seu apelo afetivo, que é como se o Eterno estivesse falando de uma forma mais enfática, embora a punição exata seja deixada à imaginação do leitor, né? É deixado em aberto a imaginação, mas não tem muito, né? Não tem muito o que variar, né? Assim, era apenas o que pode ser mais terrível do que a destruição de Sodoma e Gomorra. Já sabemos, né? A destruição do Reino do Norte, né? Não sobrou nada para contar a história, né? E o Reino do Norte foi uma destruição em muito maior escala, né? Foi feita em 2 partes, foi muito mais terrível, né? Muito bem. E aí, a questão da doxologia. Esse poema é uma doxologia em 5 linhas, um verso e uma estrofe. A doxologia conclui esta seção e aparece abruptamente. O leitor não está esperando essa linguagem. Sua presença aumenta o suspense criado pela ameaça de julgamento no versículo 12. A doxologia... Faltou um ponto aqui. A doxologia descreve o tipo de Senhor que Israel deve estar pronto para encontrar, um Senhor todo-poderoso, que também pode ter sido adaptado de um dos hinos cantados nos santuários israelitas. É aquilo que eu falei anteriormente, né? Pode ser um sarcasmo em cima de um hino religioso. A doxologia consiste em 4 linhas que descrevem o poder, né? Descrevem o poder do Eterno. Ixi, está em hebraico. Eu botei para mostrar para vocês o Dalet e aí não tirei mais. Pera, vamos lá. Descrevem o poder do Eterno com a 5ª linha que o nomeia. Toda doxologia é, assim, uma espécie de pergunta e resposta implícita, com linhas perguntando implicitamente quem é o criador de colinas e o criador do vento, e a linha dando a resposta. A lógica das 4 primeiras linhas é que o Eterno é primeiramente o criador do céu e da terra, aqui representado pelas montanhas e pelo vento, linha A. Em segundo lugar, ele é juiz de toda a terra, trazendo acusações contra a humanidade, linha B. Em terceiro lugar, ele vem em terror apocalíptico, né? Apocalíptico aqui no sentido de calamidade, né? Não tem nada a ver com o apocalipse cristão, tá? Não confundam alhos com bugalhos aqui, tá? A ideia aqui é de calamidade, né? Que o texto aqui trouxe. Ele vem em terror apocalíptico, né? O D, né? Linhas C e D. E aí ele se apresenta. Ó, de novo essa câmera. Eu não sei o que está acontecendo. Bom. E aí tem a questão dele criar o vento, né? Tem uma coisa interessante aqui, porque criar o vento pode ser entendido até como criar a vida, tá? E aí tem o comentário da IVP Bible Background Commentary, e eu até usei um pouco disso para uma postagem recente que eu fiz nas redes sociais, né, sobre a coisa de anjos, etc. Né? Não vou me repetir aqui, mas falando, né, a questão do vento, em hebraico a palavra traduzida como vento é a palavra que também é frequentemente traduzida como espírito. Então aqui tem a ver com vida. Não é tanto que a palavra tenha 2 significados diferentes, mas que no mundo antigo eles não acharam tão fácil diferenciar entre vento e espírito. É o fôlego, né? Então eles entendiam que o vento e o fôlego de vida era a mesma coisa. No pensamento mesopotâmico, os deuses revelaram seus pensamentos através dos sonhos. Os mensageiros que traziam esses sonhos foram nomeados Zakiku,
A palavra comum zakiku refere-se a um fantasma ou espírito, deriva do verbo zaku, que se refere ao sopro do vento, ao sopro de uma divindade, né, de um deus. Então, reparem, né, a ideia de espírito ou de vento, para eles era a mesma coisa. Então, quando fala que o Eterno criou o vento, né, pode ser uma referência à vida, né? Então, da mesma maneira que ele criou... Olha, de novo essa câmera. Hoje tá que tá. Da mesma forma que ele criou a vida, né, ele também pode ser aquele que tira a vida, né? E os israelitas deveriam, né, fariam bem de se lembrar desse pequeno detalhe, né? Muito bem, pessoal, com isso nós chegamos ao final do capítulo 4 do livro de Amós, né? E eu peço a você que, se você gosta das nossas aulas, se você entende a importância de um estudo de exegese, sem uma tônica religiosa, né, no sentido de dogmatismo, de tentar defender dogma de qualquer religião, mas simplesmente entender o texto bíblico como ele é, com base acadêmica, né, sem fantasia, sem loucura, como eu acredito que isso é importante. Então, pratique a retribuição, não apenas absorva e, né, nada retribua, né? Isso também não é ético, não é legal, né? Então, faça uma doação, pode ser de qualquer valor, você ajuda a manter o nosso projeto aqui, quem sabe até obter uma nova câmera que, né, ou um teto à prova de... Né, eu vou botar aqui no teto aquele revestimento à prova de som, à prova de vizinho que resolve usar britadeira, né, usar furadeira, bater martelo na hora dos vídeos, né? Que bom que deu para gravar, né? E mais uma vez também digo a vocês, se vocês têm interesse, né, em um curso avançado sobre monoteísmo, entender como é que o monoteísmo dialoga com outras áreas do conhecimento humano, filosofia, história, matemática, e você tem, né, o desejo de ver aulas que vão ajudar você a aprofundar o seu entendimento do Criador, né, e das suas maravilhas, e fortalecer o seu relacionamento com Ele, né, então eu vou deixar o link na descrição do nosso curso avançado de monoteísmo. E se você não quer perder os nossos materiais, infelizmente às vezes as redes sociais não mandam notificação para todo mundo, então tem o nosso link para você receber os nossos materiais pelo WhatsApp. Muito obrigado e até a próxima, se o Eterno assim nos permitir.